Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário VGR11 Valor à Renda Imobiliária, trazendo algumas atualizações aqui do seu portfólio, mas especialmente focando aqui no assunto dividendos. Hoje o VGRI é um dos destaques em termos de yield mensal, mas essa renda toda está para reduzir nos próximos meses e o cotista precisa monitorar essa parte aí para saber se vale a pena comprar, vender ou manter o que tem dentro da carteira. Então, passando aqui alguns pontos bem importantes em relação ao fundo. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Se o conteúdo for útil, não esquece o like. Seu comentário também é bem importante aí. O que é que vocês acham nos preços atuais, se valeria investir no VGRI ou não? Dito aí os avisos e pedidos, só passando aqui de lei para mostrar para vocês, quase 20% de dividendos nos últimos 12 meses. Olhando esse número é coisa de outro mundo, mas quem olha dentro do relatório já tem um pouco de noção em relação ao que vai acontecer nos próximos meses. Fundo negociando hoje aqui com 22% abaixo do CVP e a gente tem aqui 2% ao mês. 2% ao mês não é uma coisa que a gente vê todo dia para fundo imobiliário. E por que, que o mercado tem todo esse desconto hoje quando a gente olha em termos de cotação? Vamos lá para a parte que eles deixam aqui, projeção de distribuição mensal de dividendos. Isso aqui eu tiro o chapéu para a Valora pode ter todos os defeitos do mundo, mas isso aqui eu acho que eles foram bem claros para o cotista, e eu digo isso porque eu vi alguns fundos, alguns gestores devendo para mim isso no relatório para o cotista. Por exemplo, eu me lembro do BLMG, que pagava ali 70, 80 centavos, não tinha dentro do relatório que tinha carência de dívida e o rendimento iria cair, não tinha dentro do relatório. Pega o Rext 11. Se você for olhar também, não tinha informação de que o rendimento iria cair. O gestor falava em manutenção de 50 e poucos centavos por cota, de repente resolveu mudar de 50 e pouco por conta da dívida. Então, eu tiro o chapéu nesse sentido aqui, porque eu acho que eles foram claros para informar para o investidor que o rendimento iria cair. Então, não é surpresa, acredito que não é surpresa para ninguém. Aqui a gente tem a projeção para o ano de 24 que foi cumprida, para 25, pessoal, a gente tem até o mês de fevereiro, esse resultado em torno de 15 centavos por cota. Inclusive, quando a gente olha aqui dentro da DRE, deixa eu voltar aqui para a DRE para mostrar para vocês, o fundo vem tendo até um pouco mais. Esse último mês de novembro aqui, que é desse relatório, 6,2 milhões de receita. No mês de outubro, 6,3 milhões. Quase tudo vem aqui de imóveis. E perceba que mês de setembro foi 5,6. Tivemos algumas movimentações, isso aumentou bem a receita nos últimos 2 meses. CRI e Caixa quase a mesma coisa. Sobrou para o cotista 5.250.000 reais. E ele distribuiu melhor. Sobrou para o cotista 5,3 milhões e ele distribuiu 5,2. 2 meses consecutivos aqui que a receita foi um pouquinho maior do que o distribuído. Então perceba que esses 15 centavos por cota vem sendo de fato o que ele tem de resultado. Só que por que, que a gestão coloca aqui nessa projeção que o dividendo vai cair a partir do mês de março? Aqui está a informação. Com base nos contratos de aluguel e vencimento das obrigações, foi projetada a distribuição de dividendos para o fundo para os próximos 2 anos. Podemos observar que, conforme o fundo realiza os pagamentos de suas obrigações, então o rendimento vai cair porque vai entrar na DRE o impacto da alavancagem dele. Seu patrimônio, além da alavancagem, a questão de pagamentos que eles fizeram, né? De aquisições que eles fizeram com carência. De acordo com que o fundo realiza os pagamentos de suas obrigações, o patrimônio líquido aumenta e, consequentemente, o dividendo diminui, até atingir a média de 9% ao ano. Então, talvez você olhou o VG pela primeira vez e viu aquele dividendo de 20%, encheu os olhos. Mas olha que a gestão tem como meta aqui para entregar 9% ao ano, isso baseado no patrimonial, que é ali próximo a R$ 10. Então, esse dividendo que a gente tem aqui do fundo deixa eu voltar aqui mais uma vez, R$ 1,57 por cota, distribuída R$ 1,47 por cota nos últimos 12 meses, não deve se repetir agora no ano 2025, se tudo permanecer dentro do esperado, conforme estimado no prospecto do IPO do fundo, 9% ao ano. Nos próximos 2 anos, as principais obrigações do fundo têm vencimentos nos meses de março de 25, por isso o rendimento vai cair agora no mês de março de 25, e março de 2026, que também vai ter outro impacto. Importante salientar que as distribuições mensais de dividendos realizadas até o momento foi superior à estimada no prospecto da oferta. Perceba que lá em março de 26, a expectativa da gestão é que o dividendo fique ali na faixa de 8, 9%. 8, 9 centavos, melhor. Como o fundo vale 10 centavos, R$ 10, você tem ali, de patrimonial pelo menos, você vai ter mais ou menos esse 0,90 de resultado ali por mês. Vai depender muito da cota, pode ser que o dividendo esteja bem maior
Mas perceba que o resultado do fundo está se acabando esses patamares aí de 14, 15 centavos que eles vinham distribuindo. Pode voltar a distribuir um dividendo maior do que o projetado aqui para esse ano de 25 de 12 centavos? Pode, mas eu acho que vai ter que acontecer alguma coisa boa. Esse cenário aqui já vem sendo traçado pela gestão há bastante tempo. Então, o ponto principal sobre o VG, que eu acho que leva essa queda toda na cotação que a gente vem presenciando, é especialmente esse assunto. Sem contar, pessoal, que nós temos aqui um fundo do segmento de lajes corporativas. Na parte do comentário do gestor, a gente tem algumas informações que eles colocam. O foco da equipe de gestão ao longo do mês de novembro foi trabalhar na redução da vacância do fundo, especialmente na área vaga pela GM no edifício Buriti. Durante o mês, houve visitas em todas as áreas disponíveis do portfólio. A equipe continuará evitando seus melhores esforços para trazer novos interessados e aprofundar as negociações com as empresas que já visitaram os imóveis e demonstraram algum interesse. Todos os seus inquilinos hoje estão adimplentes, o que é uma excelente notícia. Aqui a gente tem o portfólio dele, edifício Cidade Jardim, Tripoê, São Paulo, vacância zerada. Aí nós temos o BFC, também em São Paulo, com vacância física de 7,6. O BM336, que era do Vino, se não me engano, uma parcela que eles compraram do Vino, Tripoê lá do Rio, zero vacância. Edifício Volkswagen também zero vacância. E a gente tem aqui o Buriti, que é o problema deles, 64% de vacância. Classe B, estado de São Paulo, mas classe B. E aqui é que mora um grande problema, porque isso acaba custando muito caro. E aí eu volto para o assunto dividendos. Imagina que o fundo consegue zerar a vacância do Buriti e do Transatlântico. Você tem aqui 25% de vacância também. E é um imóvel até considerável. O edifício Buriti aqui são 10.000 metros de ABL próprio. O BFC, por exemplo, é 10.000 também. Então, o impacto do Buriti aqui é até considerável dentro do patrimônio dele. Perceba que ele só tem um imóvel acima do Buriti, melhor. O BFC vai ser 10.800, aqui é 10.500, então é basicamente a mesma coisa. Quem faz diferença é só um imóvel mesmo, que é o edifício Volkswagen, 12.500 metros quadrados. Então perceba que é um ativo representativo com 64% de vacância. Então, se a gente vê essa vacância sendo zerada, sonhar com dividendo acima de 12 centavos não seria uma coisa de maluco, mas a gestão vai ter que trabalhar bem por isso aqui. E o mais provável, pessoal, é que mesmo que a gente veja aí uma ocupação, o imóvel deve ser conseguido alugar com uma carência ali ou com um desconto bom. A gente vem percebendo isso nos fundos de lajes corporativas aí que divulgam fatos relevantes, a grande maioria vem dando algum tipo de desconto para conseguir alugar, especialmente no ano de 25, com juros mais altos, isso pode ser um ponto de atenção. E falando em juros mais altos, você tem aqui composição do patrimônio do fundo hoje. Ele tem de patrimônio líquido 342 milhões de reais, equivalente ao ativo dele de 34,8%. Então, o fundo tem um passivo de 65% do total dos seus ativos. É muita coisa, especialmente para fundo imobiliário. Se você olhar uma ação, até que você vai ver alavancagens altas assim. Mas para fundo imobiliário, a situação, acho que o cenário já é um pouquinho mais diferente. E aqui a gente tem obrigações por aquisições 35%, e nós temos aqui Series Finance com 29%. Então, o impacto aqui em relação a esses ativos, ou esse passivo dele, melhor dizendo, é que vai custar logo mais aí na DRE, e por isso a gente vai ver o rendimento caindo para algo mais próximo a 12 centavos por cota, que é a projeção que ele tem aqui no portfólio. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para passar para vocês. Bom, acho que aqui eu consegui passar os principais pontos. Ah, tá. Receita por imóvel, que a gente tem o Cidade Jardim representando 34%. Olha o BFC, é 22% de representação na receita dele hoje. Se o edifício Buriti tivesse a ocupação similar ao do BFC, a gente teria também essa representação na receita. Então faria muita diferença esse edifício aqui sendo alugado. Monitora muito bem isso aí. Vencimento dos contratos, a gente tem 5% para esse ano 2025, até que é pouca coisa, mas para um fundo mega alavancagem, 5%, mega alavancado, 5% faz diferença. 26 é onde mora o problema, com 25% dos contratos dele para vencer. Reajuste dos contratos, quase que todo mês tem alguma coisa, muita coisa é reajustada pela inflação, então a gente deve ter uma melhora aí de uns 5% nos reajustes, se caso for concluído tudo mesmo, for concretizado todo esse reajuste. E aqui a gente tem alguns ativos. Talvez aí o edifício Cidade Jardim seja o melhor ativo dele. Faria Lima, Tripoê, vacância zerada, 50% de participação. E aqui a gente tem quem são os inquilinos. O edifício paulista também me parece um bom ativo. Tem aqui o do Rio de Janeiro, Tripoê, localização Leblon.
E acho que o problema mora exatamente aqui no Volkswagen, porque é um ativo, é o principal ativo, se a gente olhar aqui em termos de ABL própria, zero vacância hoje, e o Buriti, que eu mostrei para vocês com 64% de vacância. Hoje só tem o Banco Pan alugado, no ativo aí, o restante tudo vazio. Está aqui a imagem do imóvel, né, destacado pela sua proximidade ao aeroporto de Congonhas. A localização do ativo tem fácil acesso ao polo industrial da região do ABC, mas até agora, infelizmente, eles não conseguiram, ocupar esse imóvel, que aí vai ser bem importante ficar de olho. O Transatlântico é relevante, mas é 25% de vacância. Comparado a 65 do Buriti, até que é pouca coisa. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos desse relatório e atualização dos dividendos do VGRI. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.